Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio novo da nossa série de speedrun aqui do canal, subindo o rating de 800 até 2.500 e o rating atual nosso é de 1.706, de repente você tá aí nessa faixa, fica bem ligado, ou então se você tem menos do que isso, fica tranquilo também, porque você vai ter bastante aprendizado aqui nesse nosso episódio de hoje. Vamos lá, começar jogando a primeira partida, jogando com E4. Meu adversário jogou uma defesa Caro-Kann, vamos aproveitar para ocupar o centro. Então ele jogou D5, já reagindo no centro. E agora veio a variante do avanço e meu adversário jogou A6 e H6. Bom, em posições mais abertas, esse tipo de lance dá bastante problema. Numa defesa Caro-Kann, como é uma estrutura mais fechada na Caro-Kann do avanço, talvez ele não tenha tantos problemas assim, sabe? Não é algo assim tão grave, mas no geral, evita fazer esse tipo de lance, acaba sendo perda de tempo. Agora ele interrogou feio aqui com o cavalo D7, que já levou E6. Galera, ele tomou mate. Acho que foi o mate mais rápido da série, disparado. Mate, ele levou mate em 7 lances, assim. Então, tirando um mate pastor, assim, esse pode ser um dos mates mais rápidos pra você conseguir dar na abertura. Caramba, ele tem mil e quanto? 1.666. O cara não pensou nada nessa partida. Vamos fazer uma revisão bem relâmpago aqui da partida. O computador, aqui o Stockfish fala que eu fiz 98.0, 98 de precisão, e ele fez 36.7. Acho que esse bateu o recorde aí da menos precisa de todo o desafio. Mas vamos lá, ó. E4, defesa Caro-Kann, jogou aí com D5, joguei a variante do avanço. A6, primeiro lance duvidoso, melhor desenvolver o bispo. Qual que é a ideia? Desenvolve o bispo para fora da cadeia de peões, para depois jogar com E6 e C5 atacando o centro. Então ele perdeu um tempo, desenvolvi, ele perdeu mais um tempo com H6, então de novo era melhor ter desenvolvido o bispo. Agora eu joguei bispo D3, ele já não pode mais desenvolver o bispo. E aí vem esse lance que interroga, e agora um lance que interroga de novo, interroga duas, que leva mate. Ele não precisava ter levado mate. Lembra daquele negócio, galera? Pergunta, o que meu adversário vai fazer no próximo lance? Aqui ele tomou o peão e foi na sorte, né? Então, pergunta, o que ele vai fazer? Se fica ligado especialmente nesses lances mais forçados, igual o cheque. Mas enfim, ele tomou mate, aí rapidinho, vamos para uma próxima partida então. Vou jogar com E4 de novo. Agora jogando contra E5. Abertura italiana. H6 é um lance que não recomendo. Que é aquele tipo de lance que passa a vez, igual o H6 que meu adversário fez ali na Caro-Kann. Agora vamos fazer C3 para jogar com D4, ficando com o centro. Melhor ele jogar bispo B6 agora. Se ele trocar, o centro fica muito forte. A verdade é que se ele jogar bispo B6 também eu poderia trocar em E5, então não é tão claro ali se é interessante fazer isso. Vou jogar H3 para não ter bispo G4. Agora cavalo C3. A vantagem que eu tenho nessa posição é de ter esse forte centro de peões. Né? O centro é realmente bem forte. Agora vamos ver como que eu vou usar esse centro, né? Então, tem que ficar de olho num lance assim, como o cavalo E4. Vou jogar um torre E1 para fortalecer o controle de E4. D5 eu tô ganhando um peão, posso tomar. Se cavalo E4, torre E4. Perdeu mais um tempo ali. Jogar bispo F4, desenvolvendo. Talvez E5 fosse um pouquinho mais incisivo. Mas vamos seguir bola aqui. Vou jogar agora dama D3 ou dama D2? Dama D2 eu fico com as ideias de sacrificar em H6. Dama D3 eu fico com ideias de E5. É... Vamos de dama D2. Eu tô mais pra sacrificar em H6 do que pra fazer o E5. E assim, qual que é a grande vantagem que eu tenho na partida? O centro. Então esse centro ele incomoda demais. Agora, bispo D7 e o E5 ganhou muita força. Vamos jogar E5, porque antes o E5 não era tão forte assim, porque tava trocando as damas.
Mas agora sem a troca das damas, nossa, a posição fica muito boa. Que vai ter que tirar o cavalo. Se tirar pra H5, eu acho que eu já sacrifico em H6. E para H7, igual o sacrifício deve ser bom, mas eu posso considerar também torre D1. Sacrificar em H6. Dama H6. Ameacei bispo por F7 cheque. E dama para H7. Ele veio de bispo E6. Agora eu posso jogar um torre de AD1. Ganhando um tempo em cima da dama. E quando... Bom, ele pode sacrificar a dama. Pode jogar bispo por C4, torre por D8. Jogar essa posição. Inclusive, talvez seja a melhor ideia. Se bem que se fizer isso, eu troco em D8 e torre E4. A torre tá passando pro ataque também. É que agora, se jogar bispo E7, eu faço bispo D3. Cavalo F8, cavalo G5. Ou torre E4. Bom, é muita peça chegando no rei todo aberto. Posição complicada para as pretas. Ó, essa partida tá interessante até aqui, mostrando como usar o centro. Como o centro de peões pode ser forte ali. Por isso que desde a abertura é legal ficar lutando por esse centro. Bom, vou puxar o bispo para D3, ameaçando tomar em H7. E agora quando jogar cavalo F8, que é praticamente forçado, eu vou jogar o quê? Cavalo E4 para cavalo F6. É, cavalo E4, cavalo F6 parece matador já. É, ataque decisivo. Não tem mais o que como ele se defender. Talvez ele tente um F5 agora, mas depois de peão toma, cavalo toma, eu posso ter um cavalo G5 já atacando o bispo cravado de E6, né? Por exemplo, aqui toma. Ele jogou dama F7. Tava esperando. Mas dama F7, bispo G6. Esse já mata já. Porque se dama F8 toma H7 mate, se tomar em F6, bispo G6 perde a dama. E a dama tá sem casas. Dama D7, a torre tá controlando. Tudo controlado. Não tem nenhum lance. Pode abandonar aqui já. É interessante ver ali como que uma perda de tempo, o H6, logo na abertura. E esse é um lance que muita gente faz. De repente você joga italiana, você já deve ter enfrentado esse lance na internet, que é aquele cara que joga o H6 com medo de levar um fegatelo, levar um cavalo G5 e tal. Mas é interessante ver como que um lance como esse, que parece não dar tanto problema, o preto pode ficar muito mal, por conta do um simples tempo que perde ali na abertura. Bom, ele tá pensando agora, mas já foi o momento de pensar já. É que não tem muita volta, tem posição que realmente, por mais que você pense, não tem milagre. É aquele tipo de posição assim, pode ser um Magnus na sua frente que não tem o que fazer, ele não vai conseguir resolver. Beleza, vamos ver a revisão aqui da partida então. Vamos colocar para ver no detalhe o que aconteceu. Bom, ele deu aqui 92.9 de precisão, 68.3 para o meu adversário. Vamos começar então essa revisão. Abertura italiana, primeiro lance duvidoso, H6, né? E esse é um lance assim que o pessoal de pretas muitas vezes tem uma resistência assim em não fazer esse lance, né? Já aconteceu de em lives aqui no canal, de repente eu ensinar, falar, cara, é ruim fazer esse lance, mas o cara continua jogando o lance. Porque o medo de levar o cavalo G5 e levar um duplo no F7 é tão grande que o cara fala, não, eu sei que é ruim, mas eu não quero levar o duplo, prefiro perder de outro jeito. Mas, cara, é ruim. Você tá assistindo aqui, saiba que é ruim fazer isso, né? E a maneira de aproveitar é justamente essa. Você vai ocupar o centro. Você tá de brancas enfrentando isso, você vai rocar, jogar C3 e D4.
Então, beleza, aqui fica um forte centro de peões. O computador já gosta muito da posição das brancas, porque é bem mais confortável jogar a partida com esse centro de peões, né? Sempre, esse aqui é o ideal para o branco, né? O jogador de brancas, ele quer ficar ali com os 2 peões no centro. O jogador de pretos também, mas é muito mais difícil de fazer isso. Daí joguei H3 para não ter bispo G4. Então, esse lance, diferente de H6, não é bem uma perda de tempo. Porque o que que acontece? Dependendo da forma que eu jogo essa posição, ele pode jogar um bispo G4, aí fica uma pressão desagradável no meu peão de D4. Então faço H3, que indiretamente esse lance está fortalecendo o meu controle do centro, porque ele não tem mais a pressão no peão de D. Então desenvolveu, lance de desenvolvimento, mais uma perda de tempo, foi desenvolvendo, e aí esse lance que tudo bem, desenvolve a peça, mas olha, já tinha bispo H6 direto. Ele prefere bispo H6 a E5. Pô, E5 parece tão bom na posição. Mas parece que é uma versão piorada do sacrifício. O sacrifício certo mesmo era bispo H6 direto, segundo a máquina. Jogar assim. E aí tá vindo com o cavalo G5, jogar essa posição. Pra passar a torre pra E3 e G3. Olha só. O meu E5 eu sentia que era o lance na posição. Tá muita vantagem ainda, mas deixei escapar um pouco. Ah, é que aqui provavelmente bispo H6, esse que é o detalhe. Aqui ele tinha algum lance melhor. Ah, ele tinha bispo E6, esse que é o detalhe. Que agora bispo E6 eu vou ser obrigado a trocar as damas e jogar um final com um peão a mais. Assim, não é o pior dos mundos, né? Jogar um final com um peão a mais, mas eu vou ter que converter essa vantagem. O outro é um ataque ganhador. E aí ele trocou, aí vai ganhar bem tranquilo, porque o rei tá muito exposto. Se tirar, por exemplo, o cavalo para F8, vem cavalo E4, cavalo F6, tô dando mate. Jogou aí com F5, mas sem esperança também nessa partida. Bom, as duas primeiras partidas, galera sofrendo aqui na fase da abertura, e não é nem tanto por conta da abertura, é mais por conta desses princípios mesmo do jogo na abertura. Não perder tempos, controlar o centro. Se de repente você quer aprender mais sobre isso, eu quero aproveitar para te convidar a conhecer o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. E lá dentro do Chessflix você vai ter acesso a uma série de treinamentos. Na verdade, são trilhas estruturadas para o seu nível de jogo, para que você consiga, assim, evoluir no xadrez, tanto na abertura, quanto na estratégia, na tática, nos finais. E, por exemplo, começando aqui na trilha que te leva até 1500 de rating, logo na seção de aberturas, você começa vendo os princípios do jogo na abertura. Inclusive, estava falando bastante sobre o centro. Essa aula sobre o centro é uma aula muito interessante para você compreender como utilizar esse centro de peões, né? Então tem uma série de exercícios também junto à aula, e é interessante ver todos esses princípios. Isso serve como um guia para você tomar suas decisões. Bom, se você quer entrar para o Chessflix, se isso te interessa, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, entrar para a lista de espera da Chessflix, e assim que for abrir uma nova turma, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial por fazer parte da lista de espera. Então, não fica de fora dessa, clica no link que está aí na descrição do vídeo e bora continuar aqui o nosso episódio de hoje. Vou colocar para jogar já a próxima partida. Hoje, partidas curtas nesse início. Vamos ver agora essa terceira partida, como vai ser. Vamos de defesa Índia do Rei. Enfrentando aí o peão dama. Ele tá jogando aqui o que é conhecido como sistema Smyslov contra a defesa Índia do Rei, jogando com bispo G5 e E3. É uma variante muito, muito posicional. Fazer H6, perguntando o que quer fazer com esse bispo. E, bom, ele tem que voltar o bispo para H4, não faz sentido trocar o bispo pelo cavalo agora. Vamos fazer G5, cavalo H5. A ideia é ir atrás desse bispo, que é o bispo de casas pretas. Então aqui eu tô fazendo uma troca de vantagem, sabe? Então eu vou conseguir ficar com um par de bispos e um bispo muito forte.
Só que, para isso, eu vou pagar um preço. E o preço vai ser enfraquecer o meu rei. Então eu joguei H6, G5, F5. Então dá para perceber que o meu rei ele tá mais exposto. A questão é se ele vai conseguir explorar isso ou se eu vou conseguir explorar a força do meu bispo. Bom, ele jogou aí com H4. Vamos tomar agora em G3 e fazer G4. Bom, eu acredito que aqui ele já tá mal nessa posição por conta desse H4, porque além de trocar o cavalo pelo bispo, ele estragou muito a estrutura de peões. E agora o cavalo ficou mal colocado também. Vamos jogar um cavalo D7, que eu vou ficar com um cavalo monstro aqui em E5, ninguém vai poder expulsar esse cavalo daqui. E não tá claro como que esse cavalo de H2 ele vai voltar para o jogo. Por exemplo, cavalo E5. E aqui ele tá ficando bem inferior mesmo. Bem inferior. O cavalo vai demorar muito tempo para voltar e eu nem sei como esse cavalo vai voltar, para falar a verdade. Bom, agora eu vou fazer A6 com a ideia de B5. Eu quero jogar esse lance sacrificando um peão mesmo. Porque depois de B5 já vai abrir a coluna, começa a abrir a posição. Bom, veio aí com E4. F4 é interessante para manter o cavalo para sempre aqui em E5. Tomar é uma opção também. Bom, aqui é um momento que dá pra pensar um pouquinho até. Porque eu tenho dois lances interessantes. Um é tomar, 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 cavalo toma, bispo F5. E aí eu tô com os dois bispos ali cortando o rei dele. Com certeza o preto tá melhor nessa posição. E a outra ideia é jogar F4. Peão toma, torre toma. E tem um domínio aqui nas casas pretas. Que ninguém tira esse cavalo daqui. A questão é, hein? O que é melhor? Vou jogar F4. Aqui eu não tenho certeza se eu acertei ou se eu errei na avaliação, porque assim, nas duas opções, nos dois candidatos, o preto tá melhor, isso é certeza. Mas qual dava mais vantagem, aí não sei. Eu escolhi aqui o F4. Eu tenho a sensação que a outra pode ser melhor, mas sinceramente eu não sei dizer qual vai dar mais vantagem. Depois a gente vai ver aqui na análise. Mas a posição tá interessante. Aqui, jogou agora com G3. Posso voltar essa torre. Hum, vamos lá, simplesmente voltar a torre. Aqui talvez ele tenha um pouco mais de recurso, sabe? Eu não com esse lance, eu tava pensando em cavalo E2 para cavalo F4. Que eu posso fazer um H5, por exemplo. Eu preciso jogar esse B5. Preciso jogar B5 urgente. Torre F2, era um lance. Tinha vários lances, pra falar a verdade. Acho que eu tô jogando meio preguiçoso. Jogar bispo D7. Vai tomar em F8, dama F8, torre F1, dama E8 daí. Pra apoiar B5. A dama pode passar pra G6 também. Bom, esse parece ser muito ruim. Muito ruim mesmo. Vamos jogar B5. Talvez a ideia dele seja que torre F8, dama F8, ele quer jogar cavalo B6. Mas eu posso tomar de bispo. E a dama continua controlando o B6. Aqui ele tá praticamente perdido já. Vou jogar B4. Que a ideia é torre por A2. E aí torre A2. Agora já tem a ameaça lá em cima do peão de B. E aí ele deu uma pendurada. Nossa, eu tenho muitos lances bons aqui. Eu vou jogar bispo A4. Que é o pior deles. Caramba, ele tem bispo B3 ainda. Tá, não é que é o pior deles, mas tinha coisa melhor. É porque assim, cavalo por C4, dama por C4, bispo por B2. Eu já tinha essa variante já.
provavelmente era o melhor. Agora eu vou tomar de dama. E aí vai jogar bispo B3. Bom, não sei exatamente ainda como que eu vou arrematar aí depois de bispo B3. Porque a outra tava clara ali já. Bom, ele tirou a dama. Aí facilita as coisas. Agora eu tomo em C4. Tomo em B2, rei D2, dama F2, dama E2, dá um descoberto com cheque. Ele vai tomar mate em poucos lances agora. Bispo B2, forçado levar o rei para D2. Eu joguei o bispo A4 justamente pensando nessa posição, porque daí ele não teria nem rei D1. O bispo em A4 já tá controlando. Bom, agora vamos ver o que ele vai fazer, mas já tá quase levando mate. Rei D3, e agora? Hum. Hum. Caramba, cadê o mate? Aquela posição você fica olhando assim, nossa, vou dar mate onde? É... Jogar bispo D4, então. Jogar bispo D4, ameacei dama E2, mate. A dama defendeu a torre de A2. Ameacei um bispo C2 também, que é... Aqui vai levar mate já no próximo lance. Mas antes disso, não vi um arremate direto, assim. Torre A3 ele tá tomando, não tem nenhum cheque com a dama. Tinha bispo B5, que vai dar mate também. Dama toma, dama D4. E aí quando o rei for pra E2 ou C2, vai ter algum descoberto com o bispo. E aí já consigo dar mate. Mas esse aqui, apesar de não ser cheque, ele é muito forçado, que ameaçou mate em 1. E não tem defesa, praticamente. Bom, aí esse mate. Bom, vamos lá fazer a revisão dessa partida. Nessa, meu adversário cometeu muitos erros estratégicos na posição, e aí ele foi ficando bem inferior. Olha só, ele deu aqui 73.1 de precisão para ele, 89.9 para mim. Então, defesa Índia do Rei, variante Smyslov, que é essa variante com Bispo G5 e E3. Joguei ali com C5. Sempre que o teu adversário sai com o Bispo da ala da dama para fora e você tá jogando uma defesa Índia do Rei, é interessante pensar nesse C5, porque abre passagem ali para dama chegar em B6, pressionando a ala da dama. Ele jogou D5, H6, foi lá atrás do bispo. Pelo jeito a posição super teórica, né? Posição não sair do livro aqui ainda. F5, e aqui ele interroga primeiro erro na posição, que é esse H4, que eu tinha até comentado. Porque agora eu posso tomar em G3 e estraga muito a estrutura de peões. Então estraga a estrutura de peões. E eu ainda, depois desse cavalo H2, era melhor cavalo G1 para manobrar para F4. Cavalo em H2 ele tá morto. Olha só, quase decisiva já. 1.1 mais 4 pontinhos ali já dá decisiva. Ele gosta de bispo E5. Bispo E5. Esse dama F2, defendendo. Deve ter algum problema muito grave aqui na posição. Bom, ele mudou a avaliação já. Voltou. Aqui eu acho que o computador viajou um pouquinho. Cavalo D7 parece muito bom na posição. Cavalo D7 pra cavalo E5. Só que ele fala que tem que rocar pequeno aqui. Sim, parece melhor do que rocar grande. Tô tentando entender a diferença aqui entre cavalo D7 e bispo E5. Porque o computador, ele já prefere entregar o peão, jogar bispo D3. Mas dama F2, tô defendendo ali. É que talvez agora possa jogar um cavalo D7, cavalo F6 e cavalo H5. Talvez isso. E fica uma pressão ali em cima de G3. Pode ser.
Porque aí se tiver que jogar um cavalo E2 pra defender G3, B2 já fica caindo. Certo. Bom, mas de qualquer forma, a posição que entrou, especialmente com o roque grande, tá muito desconfortável aí pras brancas. Eu tô jogando esse A6 e B5. Joguei A6, F4, parece que é o lance mesmo. B5, segundo o computador, era ainda mais direto, mas F4 tá bom. Por causa desse cavalo, tem um bloqueio muito forte, as peças não jogam. Então a principal diferença tá nas peças. Minhas peças super ativas, as peças dele não jogam. Joguei ali bem tranquilinho, e aí cavalo A4, perdedor, que aí o B5, que eu já ia jogar B5, ele chega ainda com mais força e já caindo material até. Bispo A4 é o lance mesmo. Achei que tava jogando menos preciso ali. E qual que é o problema aqui? Dama C4. Ah, nossa, tinha bispo H6. Tinha mate em 2. Bispo H6 e torre A1 mate. Eu joguei bispo B2, que agora tem mate em 4. Capivara, né? Aí jogou esse. E bispo D4 ao lance, que aí vai acabar dando mate. Beleza, chegamos aí então 1729 de rating. Vamos para nossa saideira então. Última partida aí desse desafio de hoje. Vamos jogar aqui com E5 contra E4, cavalo C6, bispo C5, abertura italiana. E aí, teremos gambito igual um dos últimos episódios. Não, ele jogou super tranquilo ali, italiana com cavalo C3 até. Posição toda simétrica até aqui. Jogar H6. Tô copiando tudo que ele tá fazendo. Agora que eu vou mudar um pouquinho. Vou jogar bispo E6. Porque a 4 era um lance que tem muita partida recente até. Nossa, agora bispo E3. Fica muito simétrica essa posição. Vou jogar bispo B6. Ele tem o bispo, mas a posição é muito sólida. Vou jogar um dama E8, com a ideia de cavalo H5, cavalo F4. Ele pode tentar abrir o centro, por exemplo, jogando um D4, pode ser uma ideia. Eu quero ver aos pouquinhos aqui. Trazer esse cavalo pra cá, começar a passar as peças. Bom, veio aí um cavalo H2. Vamos de cavalo H5. Dama G4 é um lance que ele pode considerar, mas provavelmente cavalo F4. E G3. G3 pode ser um lance. Fazer torre F6. Que eu defendo H6, ameaço torre G6. Porque torre G6, se tomar em H5, eu tenho torre por G2, ataque descoberto. Essa que é a ideia. Então tenho essa ameaça para seguir passando peças aqui para a ala do rei. Eu nunca acredito muito nesse ataque das pretas, para falar a verdade, porque o branco tem muitas peças por ali. Vamos jogar então o torre G6. E ele levou um golpinho, né? Que inocente, meu Deus. Como é inocente, ele achou que eu tinha entregado a peça. Eu joguei torre G6, ele tomou o toque, nem pensou em nada. Tem que desconfiar, galera. Tem que desconfiar um pouquinho. Ó, torre F8. E aí tô com muito material a mais. Não é que é tanto material a mais assim, mas já é decisivo já. Especialmente por conta do rei aberto. O rei tá muito exposto. Fazer D5 com a ideia de D4. E aí tira a defesa de F2. O bispo tá com poucas casas. Quando chegar aqui D4, bispo D2 já vai levar um dama E2, por exemplo. E agora, tomar em H3 com cheque. Vai ter que jogar. Me deu um cavalo. Vamos tomar esse cavalo. Jogar D4 agora. O bispo tá sem casa. Caramba, cada lance cai uma peça dele. E. Cheque. Cheque. E mate.
Bom, revisão então. Mais uma. Hoje eu joguei 4 partidas. Tem episódios onde o pessoal endurece um pouco mais ali e acaba ficando 2 partidas, mas nesse aqui rolou bem mais. Olha, 80% de precisão pra ele, 96 pra mim. E vamos entender o que que aconteceu. A abertura ele jogou bem, ali jogou sólido, foi tirando as peças. Essa troca aqui em E6, só para você entender, de repente se você nunca viu esse tipo de posição, apesar de ficar com os peões dobrados, esses peões dobrados no centro controlam casas muito importantes. E especialmente depois que eu roco pequeno, a minha torre ela já entra em jogo. Então já tem uma coluna aberta para a torre. O computador gosta de jogar um A5 para preservar o bispo. Eu acabei rocando direto. Ele foi lá e tomou. E agora bispo E3. Então olha só, essa posição tá entre igualdade, uma leve vantagem para as brancas. Só que o branco tem um plano, o preto tem um plano um pouco mais claro do que o branco. Só que é uma posição assim, que se o branco jogar bem, geralmente o branco vai ter ainda uma levezinha, alguma coisa desse tipo. Mas aí veio o cavalo H5, ele foi jogando bem, jogou cavalo H2, dama G4. A verdade é que o computador já tá aumentando um pouquinho a vantagem para as brancas. Só que aí veio esse lance, cavalo F3, era melhor jogar torre E1. Aqui qual que é o plano dele? É ir melhorando bem aos poucos, jogar um G3, controlar a casa F4, tirar o rei para H1, às vezes fazer F4, mas muitas vezes vai seguir aqui no centro, C3 e D4. É uma posição que o branco tem que ter muita calma para jogar. Os dois, uma posição ali bem sólida, né? Vai jogar G3, faz H4, vai melhorando aos pouquinhos. Mas aí ele fez esse lance, torre G6, e aí interrogou duas. Tinha que jogar dama H4 forçado e segue o jogo. Minha ideia era jogar dama F7, torre F8, trazer as peças. Ele jogou aqui na inocência, dama pro H5, interrogou duas. E aí tem um ataque descoberto, ganha a dama. E aí, daí pra frente, já não tem muito jogo. Ele foi pendurando todas as peças, mas a posição já era uma posição bem perdida também. Bom, chegamos aí a 1737. Partidas interessantes aí. Acredito que, independente da faixa de rate que você tá, dá pra extrair aqui algumas ideias, dá pra tirar um pouco de conhecimento aqui dessas posições. De repente foi útil pra você, você aprendeu mais, comenta aí pra eu saber, né? Se você curtiu esse episódio também, já deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora mesmo que todos os dias tem vídeos novos por aqui, fechado? Vamos então encerrando por aqui, a gente se vê no nosso próximo episódio da série, próximo vídeo do canal.